Olá pessoal, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, Daniel Neves. Seja bem-vindo ao nosso canal. E estamos na série O Pecado. Também lembrando que estamos com a série Espírito Santo. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite. Inscreve-se aí, nos ajude a desenvolver mais e mais esse trabalho. Certamente vai edificar as nossas vidas e juntos iremos glorificar o nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, o que é o pecado? Vou repetir a pergunta. Na opinião de vocês, o que é o pecado? Dá uma pausa no vídeo, escreve aí no comentário. Lá, dê uma pausazinha e digite lá, na minha opinião, o pecado é isso, é isso. O pecado para mim é isso, é isso, é isso. Pronto. Fez, escreveu. Vamos lá. Geralmente as pessoas, quando vão definir o pecado, as pessoas vão sempre associar a ideia do pecado no sentido de fazer, praticar, executar. Então, o pecado é fazer o que Deus não quer que o homem faça. Pecado é adultério, é uma prática. Pecado é prostituição. Pecado é mentira. E tudo isso é verdade, tudo isso é pecado. Então, desobediência, rebeldia, falar mal do próximo, a ausência do perdão, tudo isso aí vai entrar nas múltiplas definições do pecado. Tecnicamente, a ideia de pecado seria uma conduta contrária à vontade de Deus. Alguns também definem o pecado, teologicamente falando, como desvio de conduta moral. Ou seja, um desvio da lei de Deus. Errar o alvo. Se distanciar do foco. Essa seria, de forma básica, a definição que a teologia dá para o pecado. Um desvio de conduta, desvio do alvo. Desviar do foco. Sair do propósito, por aí vai. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, para um detalhe sobre o pecado que eu acho muito importante. Pecado é sim fazer o que Deus não quer que faça. Pecado sim é praticar o que a Bíblia Sagrada condena, o que a Bíblia Sagrada proíbe, o que Deus diz não. Pecado é isso. Mas também o pecado é não fazer o que é para ser feito. Então, quando eu não faço o que é para mim fazer, eu estou pecando. Este pecado, ele é chamado de pecado de omissão. Estou sendo omisso. Eu sei que é para fazer, eu tenho conhecimento que é para fazer, eu posso fazer, mas eu não faço. Eu simplesmente digo, não vou fazer. Eu simplesmente digo, não vou evangelizar. Eu simplesmente digo, eu não vou ter uma vida de oração. Eu simplesmente digo, eu não vou ler a palavra. Eu simplesmente digo, eu não vou lá me reconciliar com essa pessoa. Eu não vou me filiar àquele irmão, àquela irmã. Tiago diz na sua epístola, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, comete pecado. Isso é pecado de omissão. Vou dar um exemplo muito simples aqui agora para os casados, em especial para o marido. Só um exemplo, biblicamente falando, de pecados de omissão. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo diz: vós, maridos, amai as vossas
mulheres, as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Então, quando nós, maridos, deixamos de cuidar, de zelar, de proteger, de amar as nossas esposas como Cristo nos amou, como Cristo amou a sua igreja, eu estou me omitindo. Estou pecando, estou deixando de fazer o que a Bíblia me manda fazer. Estou deixando de praticar aquilo que a Bíblia manda eu praticar. A exemplo do eu não vou evangelizar porque eu não gosto, eu não vou evangelizar porque eu não concordo. Não, você está se omitindo. Jesus deu uma ordem, Jesus não pediu, não perguntou se vocês podem, se vocês conseguem, não. Ele é o capacitador. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo inspira. E ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o Espírito Santo, quando desceu em Atos dos Apóstolos, desceu com diversos propósitos, e um dos seus propósitos é inspirar, é ensinar, é conduzir, é guiar a sua igreja em toda a verdade. E a verdade de Deus para a sua igreja, mandais esta, é uma ordenança. Vão, pregue, anuncie. Pecado de omissão é tão real e tão sério que vai ser alvo de juízo com o mesmo peso que os demais pecados. Porque pecado é pecado. Não existe essa ideia de pecadinho, pecadão. Obviamente que existem consequências que são mais graves. Existem pecados que são mais horrendos, que causam um escândalo e um estrago maior. Mas no juízo de Deus, no tribunal branco, não, pecado é pecado. Em Mateus capítulo 25, Jesus vai falar lá dos pecados de omissão. Daniel, isso é bíblico? É bíblico, como já citei alguns exemplos aqui. Quando eu não faço o que é para ser feito. Jesus disse, tive sede e vocês não me deram o que beber. Tive fome, tu não me deste o que comer. Estive preso e vocês não foram nem me visitar. Os pecados de omissão são reais. E precisamos ter a mente liberta pela palavra para compreendermos, a fim de que nós não viemos praticar esses pecados que são tão graves quanto os outros. Então, quando eu deixo de fazer o que a palavra de Deus manda eu fazer, eu estou desobedecendo, estou me rebeliando. De forma direta, quando eu conscientemente digo não vou, ou de forma indireta, por falta de conhecimento. Mas através desse vídeo, por intermédio da palavra e do Santo Espírito, eu vos lembro aquele texto quando diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você tem um conhecimento agora. Você não tem que dominar mais a sua vida. Eu não quero, eu não vou, eu não consigo. Não, o Espírito Santo lhe capacita. Senhor, capacita-me para me evangelizar. Senhor, abre os meus lábios, fala o meu coração, me instrua. Certamente, o Espírito de Deus vai te usar, vai te abençoar. Então, pecado não é só fazer o que não é para ser feito. Pecado também é não fazer, é deixar de fazer o que é para ser realizado, o que é para ser efetuado, o que é para ser praticado, o que é para ser cumprido. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja e que a poderosa palavra dele, por intermédio do teu Santo Espírito, o Espírito Santo, possa ampliar os nossos entendimentos, clarear nossa visão
e que através das Sagradas Escrituras possamos compreender que esse pecado existe e que nós, servos de Cristo, não devemos praticá-lo, ou de forma direta ou indireta. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, comente, e assim continuaremos a nossa missão, desenvolvendo esse trabalho, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.